Graças a Deus, o Senhor nos dá momentos tão preciosos na nossa vida, como este, de estarmos aqui nesse lugar tão maravilhoso, com irmãos em Cristo, na comunhão, no amor de Cristo. Mas nem sempre, nós temos esses momentos assim. Nós atravessamos um vale de lágrimas, é esse mundo caído e cheio de problemas, uma terra amaldiçoada, porque com tudo o que há de belo, de maravilhoso, há uma maldição sobre a terra por causa dos nossos pecados. A própria natureza geme por causa dos nossos pecados. Os animais, temos doenças, enfermidades, problemas entre nós mesmos, Igreja, povo de Deus, santo. Mas de repente, não imagina, coisas estranhas acontecem. O inimigo está aí, no ar, são milhares de demônios, espíritos imundos. O próprio Satanás está solto, ativo. Solto não, ele está preso, sob o crivo de Deus. Se ele pudesse fazer o que ele quer fazer, já tinha destruído tudo, mas Deus não deixa. Mas ele, como um leão, rodeia, buscando ocasião de tragar. A gente tem que lutar contra ele, temos que ter armadura. Vamos encontrar o Apolion aí, em alguma esquina. O caminho é estreito, para mostrar que é difícil. E todas essas coisas, e no meio de todas essas coisas, a palavra de Deus nos ensina que nós, crentes nascidos de novo, filhos e filhas de Deus, com o DNA de Deus, temos o desafio de viver de modo santo diante do Senhor e com contentamento. Com contentamento. Satisfeitos. Felizes. Então, esse é um grande desafio. Apesar do que Deus fez em nossas vidas, continuamos com resquícios do pecado, uma natureza corrupta, um corpo do pecado que temos que carregar. Lutando contra nós mesmos, contra tudo e contra nós mesmos. Porque temos uma natureza, uma carne. O apóstolo Paulo disse assim, tem uma briga, uma guerra, espírito contra a carne, da carne contra o espírito dentro de nós, e temos que viver com contentamento. Enfrentamos tragédias, dificuldades, problemas, uma hora bem, outra hora nós somos provados, e temos que viver com contentamento. Então, os puritanos meditaram sobre isso e entenderam que esse desafio é uma arte que tem que ser aprendida. Contudo, aprendida espiritualmente. Não é natural, não está em nós, não aprendemos em livros, nem pela sabedoria humana. É um aprendizado aos pés de Cristo, aos pés de Deus, esperando dele, pelo Espírito Consolador que está conosco e habita em nós, e é Ele quem opera esse crescimento, a ponto de vivermos com contentamento, no meio de tudo isso, dando glória a Deus, graças em tudo, por tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, até mesmo nas coisas ruins, dar graças. Então, por quê? Como? De
que maneira? Então, esse puritano, Jeremiah Burroughs, ele nos ensina. É claro que ele aprendeu de Deus, com muita meditação na palavra, e o Senhor o usou para que ele pudesse escrever sobre isso e nos legar, nos dar ensinamentos que vão nos ajudar. Mas vamos orar mais uma vez, e vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude aqui no que vamos tratar sobre isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Carecemos de Ti, Senhor. Precisamos urgentemente do Senhor. Não temos nada de nós mesmos. Oh, como precisamos e carecemos. Que o Senhor venha pelo Teu Espírito Santo nos ensinar. Está escrito lá: sereis ensinados por Deus. Então queremos aprender de Ti, Senhor. Ser o Senhor mesmo, nosso ensinador. Fala ao nosso coração. E quebranta-nos, Senhor, porque esse é um desafio que briga com nossa carne. Ela não gosta, ela não quer saber de se submeter à vontade soberana do Senhor. Então nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a mortificá-la, colocá-la no seu lugar, para que a Tua palavra soberana prevaleça, subjugando toda altivez, todo pensamento que se levante contra Cristo. E possamos experimentar, Senhor Deus, o domínio completo e total, soberano, poderoso da Tua vontade sobre a nossa vontade. E assim aprender a viver contente, satisfeitos. Ajuda-nos, Senhor, é muito difícil, mas nós confiamos em Ti, no Teu poder, no poder da Tua palavra, Senhor Deus, sobre aqueles que são Teus, que já nasceram de novo, e já compreenderam que perderam tudo, e que agora o que interessa é viver a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque ela é boa e agradável. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Senhor. Amém. Tá bom. O pastor leu o texto, que é o texto de fato introdutório, apontado no livro por Jeremiah Burroughs, especialmente o verso de número 11, do capítulo 4 de Filipenses. Filipenses 4:11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E vou ler o 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o verso 13, muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Como o pastor disse,
me fortalece para viver isso aqui. Bom, o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, ele tinha tudo para se gloriar nele mesmo. Ele era um moço brilhante e com muitos dons, talentos, além de ter, assim, estudado, alcançado uma certa erudição, proeminência, jovem ainda, tudo indica que ele fazia até parte do Sinédrio. E tinha, portanto, um status. Mas nós sabemos que ele queria mais, e ele queria alcançar uma permanência ainda maior e resolveu perseguir a igreja. Ele achava que com essa perseguição ele ia ter maior prestígio ainda sobre os demais, no judaísmo, nos da sua nação. E fez isso com zelo mesmo. E no entendimento dele, achava que estava fazendo a coisa certa e agia com rigor, com rigor. Então, o que regia a sua vida eram essas aspirações carnais, mundanas, de proeminência, de vantagens sobre outros. Mas ele teve um encontro lá no caminho de Damasco. Ia com todo o ímpeto para prender cristãos lá em Damasco. Mas no caminho, algo aconteceu. Ele foi surpreendido por uma grande luz que cegou seus olhos e caiu. Não sabemos se do cavalo, da cavalgadura ou não. O texto não diz, mas ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, ele perseguia a igreja, mas Jesus disse: está perseguindo a mim, seguindo a igreja, está perseguindo a mim. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, ele ali foi quebrado, foi jogado ao chão. Ali ele experimentou a experiência que podemos chamar de morte mesmo. Foi carregado, levado pelos seus colegas, seus amigos, e chegou lá, ficou cego, certamente meditando nessas coisas, até que Deus então manda Ananias para lá. Ananias vai com medo, mas vai, porque o Senhor disse: é meu servo, eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E ele foi, orou com ele, as escamas caíram dos seus olhos, ele se levantou e foi batizado. E ele então começa logo a sua vida de absoluta submissão e obediência a Deus, ao Senhor da sua vida, que agora é Cristo Jesus. Então, nesta conversão, aquilo que ele tinha antes, todas aquelas aspirações carnais, sonhos, a direção que ele tinha dado à sua vida, muda completamente. E agora ele não tem mais
sonho ideal nenhum próprio. Ele agora tem um único objetivo: seguir a vontade do Senhor. E aquelas coisas todas, ele diz aqui, também o pastor leu, no capítulo 3. Então, ele fala de que ele era judeu de judeu, hebreu de hebreu, todas as coisas que era honra carnal diante dos homens, confiança na carne, mais do que qualquer outro. Eu podia circuncidar do 8º dia, a linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, veja o mas aqui, mas, que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Essa frase é importante. O que era lucro para mim, considerei perda por causa de Cristo. Então, o que é lucro para você? O que é lucro para o seu coração? O que é lucro? Certamente você tem coisas que você pensa, imagina em fazer, ou está caminhando nessa direção, que vai ser muito lucro e tal. No entanto, veja, o princípio de quem se rende a Cristo é perda, é perder esse lucro. Perdeu. Isso é importantíssimo. Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Olha, não tem vida cristã sem esse princípio. A vida cristã começa com perda, não com ganho, com perda. Perdeu, mané. Isso não devia ser nem revoltante para nós. É revoltante porque é um juiz falar isso e numa situação política, né? Mas para nós, puxa, normal perder, mané. Perdemos, perdeu tudo. Você se tornou cristão? Perdeu, mané. Perdeu. Perda. Mas veja, a troca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Isso aí vale perder o mané, porque a troca que ganhamos é a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu perdi para Ele. Tudo perdi para Ele. Eu era senhor das minhas vontades, dos meus propósitos, dos meus planos, dos meus ideais. Perdi. Mas ganhei a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas. Olha, outra vez, perdeu ou não perdeu? Esse é o problema. Muitos crentes não perderam coisa nenhuma. Eles querem guardar o que desejam, o que querem, o que sonham, e ter Cristo também, para abençoar isso que eles querem alcançar. Então, Cristo serve para abençoar suas decisões, seus planos, seus propósitos.
Muitos estão assim, numa sociedade com Cristo. Ele é meu amigão, meu sócio, ele vai me ajudar em tudo que eu preciso. Isso está errado. Deus não quer sociedade alguma. Como na mensagem lá, Deus quer matar você. Acabar, como acabou com Paulo. Jogou no chão, destruiu. Ele não é mais, agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Até essa mudança de nome é para afirmar bem que você não é mais aquele antigo. Perdeu tudo, todas as coisas perdi. E por amor do Senhor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Eu sei, eu entendo, o tradutor precisa, às vezes, usar de eufemismo, porque esse refúgio aqui está muito bonitinho, é muito pior. Outros vão assim, não, esterco, mas o negócio é mais feio ainda. Eu considerei. Não vou nem falar. Para ganhar Cristo. Ganhei Cristo. Sou dele. Ele é meu, mas eu sou dele. Ele é o meu Senhor. Ser achado nele. Não tendo uma justiça própria, que, aliás, não vale nada, não existe justiça própria, nem da lei. Lei não justifica ninguém. Mas eu quero aquela justiça, mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esta é a verdadeira justiça, o resto é engano. Então, é uma troca que, de fato, tem benefícios extraordinários, mas não se esqueça do preço, perder tudo. Então, esse é o grande desafio nesta mensagem, nisso que estamos vendo aqui, do contentamento cristão. Perda. Se não perder, não vai ter. Não vai. Você vai continuar você mesmo buscando o seu contentamento, que não tem solidez, nem permanência, e que é uma canoa furada. O contentamento com Cristo é seguro, permanente. Então, o autor do Jeremias Burgos, ele define o contentamento cristão como um estado interior doce, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna disposição de Deus em todas as circunstâncias. Veja, é um estado interior doce, sereno, gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna disposição de Deus. Olha, sábia e paterna. Sábia não tem erro. Tudo que ele dispõe é absolutamente correto, certo, não falha. E paterna é amorosa, como um pai amoroso dispõe isso. Dispõe.
em todas as circunstâncias. Esse todas as circunstâncias é que é o problema, porque nós carnalmente, sem essa conversão, entendemos que o contentamento é só em determinadas circunstâncias, quando tudo vai bem. Agora, quando as coisas não vão bem, a gente não admite o contentamento, né? De forma alguma. Aliás, é um paradoxo, né? Como é que uma pessoa que enfrenta um problema sério pode ter contentamento? Então, para o mundo não há compreensão e nem possibilidade disso. Só que espiritualmente é diferente. Aí entra o milagre, entra uma ação sobrenatural que nós não entendemos, misteriosa, de alguém numa situação grave, numa circunstância ruim, às vezes morte, tragédia e outros problemas que impedem a normalidade, como a gente entende de normalidade, né? No entanto, Deus, pelo Espírito Santo, trabalha nesta pessoa de tal forma que ela chega, pode parecer absurdo, mas sentir-se privilegiada de estar nessa má e péssima circunstância. Entendendo que, de fato, está sendo abençoada nesta circunstância, mais do que seria sem essa má circunstância. É um enigma, é um mistério. Nós não podemos entender com a nossa mente lógica, mas aqui estamos falando da mente sábia, maravilhosa de Deus. Quando diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então a gente fica pensando, como agradável? Boa, perfeita, dá para entender, mas agradável em más circunstâncias, em situações limitadas, que limita, que como pode ser agradável? Aí entra o mistério, é agradável. O Espírito Santo vai fazer com que aquela pessoa sinta que Deus tem um propósito nisso. Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele aflige com propósitos santos e bons. Temos que botar esse versículo na mente. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Como para o bem? É para o bem. Mesmo que a gente não consiga compreender tudo agora na nossa mente limitada, carnal, contaminada com pecado, certamente vamos entender perfeitamente tudo ao alcançarmos o aperfeiçoamento da nossa santidade quando estivermos com o Senhor. Puxa, glória a Deus, tinha que ser assim. Então, é essa doce, serena, é um estado interior doce, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna disposição de Deus em todas as circunstâncias. Ele enfatiza que o contentamento, ele fala que o contentamento não é passivo, mas é uma disposição ativa do coração que confia plenamente na providência divina. Isto é, não é passiva. O que eu vou fazer? Deus quis assim, né? Então, não, é ativa. Não, é algo
que Deus fez, que tem um propósito, um plano, um propósito. Eu posso glorificar a Deus, muito mais assim do que se não fosse diferente. Não é ativo. E se o Espírito Santo lhe convence disso, ele faz ser uma bênção, né? A gente tem exemplos, pessoas crentes com dificuldades, que foram atingidas por problemas. Tem uma Ione ou Ivone, não sei, um livro em que ela ficou tetraplégica. E ela, então, começa a escrever com a boca, lápis na boca, ela escreve a sua história, e é um testemunho glorioso. O mundo inteiro ouviu o testemunho dessa moça. E é ativo. Ela disse, não, é para a glória de Deus isso aqui. É para a glória de Deus. Então, é uma ação mesmo sobrenatural de Deus. É assim que esse contentamento virá. E então, uma coisa que não é nossa, não é autoconfiança, não é uma coisa que a gente coloca. 2 Coríntios 3,5 diz assim, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, mas nossa suficiência vem de Deus. É algo que Deus faz, não é? Vem de Deus. Também 1 Timóteo 6, de 6 a 8, nós lemos assim. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, sejamos contentes. Então, veja, é uma consciência de que perdeu tudo e, portanto, nada temos aqui nesse mundo, como ele diz aqui, a fonte de contentamento é essa, nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos levar dele. Então, é uma sensação de que nós não temos realmente posse de nada aqui. Não trouxemos e nem vamos levar. Se Deus, por alguma circunstância, colocou algo sob nossa administração como mordomos, é apenas como mordomo. E ainda vamos ter que prestar conta conforme nós utilizamos essas coisas. Mas nada é seu e nada você vai poder levar. Então, tire o coração, porque não é seu e você não vai levar. Isso é importante. Seja, portanto, a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. A gente tem, então, essa certeza do cuidado amoroso de Deus. Nada vai faltar. E se você, de fato, descansa nele, ele vai lhe dirigir de forma maravilhosa a sua vida e vai dar a você a bênção de atravessar essa vida, todas essas dificuldades, sendo útil, sendo uma bênção nas mãos de Deus, uma glória ao seu santo nome, uma referência
de filho, de filha de Deus, com o seu testemunho, com a sua vida, cumprindo o propósito de Deus, glorificando o seu santo nome. Porque qual é o fim principal do homem, né? Diz o Catecismo Maior ou Menor, os dois. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é marca dos reformados. É ter este princípio, esta premissa. Você vive, você respira, você veio a esse mundo com esse propósito e foi alcançado por Cristo, segundo a eleição da graça, para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vamos viver aqui, respirar, glorificar a Deus. Viver em contentamento, conforme Deus mesmo, pelo Espírito, transmite ao seu coração. Um contentamento que não está ligado à circunstância, é um contentamento que vem do céu. E você depois vai gozá-lo para sempre na eternidade. Então, esse é um mistério, esse contentamento, né? Como nós vimos, é algo de fato que vem de Deus. O Burroughs, ele explora o contentamento como uma arte santa e misteriosa. Ele argumenta que o verdadeiro contentamento é aprendido e cultivado, e aprendemos na Bíblia, e aprendemos com Deus, na comunhão com Ele. Não é em qualquer livro, ou filosofia, ou qualquer... Não. É engraçado que os budistas ensinam assim, que o contentamento está em não desejar nada. Você não deseja nada, pronto, você não vai nunca ficar frustrado por não alcançar nada, ou por não ter nada, você não deseja nada. Então, o budista fica ali com aquela roupa, como é aquela cor, uma coisa, batendo um sininho, sei lá, fazendo um som lá, alguns dizem que eles saem batendo um sininho pela rua e o pessoal dá comida, então ele está naquele lugar, não tem nada, não vai ter nada, então ele tem contentamento. Mentira, porque não tem coisa nenhuma. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz. Ele tem um vazio no coração que o não desejar não vai preencher nada. Só Cristo pode preencher. Ele não é feliz, ele não tem paz, ele está enganando a mente dele, ele fica ali enganando até a morte e vai para o inferno. Não adiantou nada não desejar nada. O crente não. Ele não vai desejar nada que seja contrário à vontade de Deus, e o seu desejo será ordenado conforme o propósito de glorificar e servir a Deus. Se ele pensa em obter alguma coisa, poder comprar alguma coisa e obter, ele vai pensar não só no seu conforto, mas de como pode compartilhar esse conforto com outros, não é? E de que maneira pode servir a Deus com isso. Sempre será assim, carro, ou o que for que Deus lhe dará. Sempre assim. É uma coisa que você vai ter como mordomo para servir a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu visitei uma igreja na Argentina. Nós fomos com o nosso grupo para visitar essa igreja. Estava no auge, havia muita coisa que se falava sobre
sobre esse pastor que dirigia. E tem muita coisa errada, completamente pentecostal, uma coisa. Mas na época eu era arminiano, também meio pentecostal. Eu não estava. Mas, olha, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que mesmo alguns pentecostais são igreja, eles são, como a confissão de fé fala assim, menos puros. Igreja pura, menos pura e sinagoga de Satanás. Quando é sinagoga de Satanás, é o fim da linha, é apóstata, né? São essas igrejas neopentecostais que não tem nada de evangelho. Mas lá tinha, não é latinha, lá havia, eu pude testemunhar isso. Mas é uma particularidade que eu achei muito interessante. Esse pastor, ele começou a pregar, e ele pregava sempre o mesmo sermão, que era para entregar tudo que tinha a Deus. Lia as passagens de Atos, que as pessoas vendiam suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos. A princípio, o pessoal achou assim, será que ele quer? O conselho chamou e disse, pastor, o que é mesmo? O senhor está com isso? Não, eu estou pregando a Bíblia, para entregar mesmo tudo. E não vou parar de pregar, vai ser sempre o mesmo sermão, até que entreguem tudo. Não sei quanto tempo pregou o mesmo sermão, mas um dia, de fato, aconteceu, no domingo de manhã, depois do sermão, as pessoas vieram tocadas em lágrimas. Já vieram preparadas, porque já estavam sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Trouxeram chave de carro e botaram na mesa lá na frente. Escritura de apartamento, terreno, não sei o quê. Todas as propriedades que tinham, colocaram na mesa lá, entregaram a Deus. Então, claro, o conselho ficou animado, disse, a gente vende, vamos construir isso, aquilo. Aí o pastor disse, não, nós vamos devolver tudo. Oh, mas como? Depois de tanto tempo que o senhor pregou, você agora vai devolver? Isso é. Fulano de tal, toma aqui a chave do carro do senhor, porque você entregou, é do senhor. Você bota óleo, bota gasolina, troca óleo, bota gasolina, cuida, usa para o que você precisar, mas é do senhor. Fulano de tal, a chave do apartamento, olha, mora lá, não deixa deteriorar, cuida direitinho, tal, mas lembre-se, é do Senhor, você já entregou. E assim foi. Quando nós chegamos, éramos uns 10, uma Kombi cheia. Aí nós fomos lá, ele chamou na frente, nós fomos os 10 lá na frente. Aí ele fez o seguinte, o pessoal precisa de hospedagem, então, fulano que está com a casa do Senhor, tal, leva esse daqui, para a casa do Senhor. E foi nos distribuindo nas casas do Senhor. Que casa do Senhor? Aí ele foi saber que eram as casas porque entregaram. Era do Senhor, ninguém tinha, mas eu não. Todo mundo tinha que receber porque era do Senhor aquela casa. E nós fomos hospedados assim. Às vezes, olha, a dificuldade nas igrejas, eu me lembro, de tarde nós vamos visitar tal congregação, por favor, gente, que tiver carro, passa aqui, vem aqui para dar carona, para a gente poder ir. Dificuldade, não vinha um. Lá não. Eu quero os carros do Senhor, tal aqui. 3 horas que nós vamos para tal lugar. Aí todo mundo bonitinho, o carro não era dele, já tinha entregue, era do Senhor. Isso é para entender de forma prática o que é mordomia, porque se ele dissesse, olha, vocês são mordomos, esses carros Deus deu, mas vocês têm que cuidar, e é para o serviço do Senhor. Se falasse só isso,
não ia resolver. Então, ele usou um outro caminho e que funcionou. Então, ter alguma coisa tem que ser nesse sentido, porque senão vai dar problema. Então, desculpa. Eu estou lá. Deixa eu me perder aqui onde é que eu estava. Sim, então, ele fala desse contentamento como uma arte santa e misteriosa e argumenta que o verdadeiro contentamento é aprendido e cultivado, não sendo natural ao ser humano. Então, Burroughs destaca que essa virtude é rara e preciosa, exigindo esforço e dependência contínua de Deus. O homem piedoso tem contentamento como um mistério, pois vê as suas aflições como que provenientes do mesmo amor com que Jesus vê. Jesus vê as dificuldades, as lutas como santificadas, necessárias, escritas e determinadas por Deus, com propósitos definidos. Jesus viveu isso porque ele tinha recebido uma graça especial na sua missão como Redentor e que teria que passar pelas aflições e tentações. Então, João 1,16 diz, de sua plenitude recebemos graça sobre graça. Então, de Cristo que experimentou isso, que nós recebemos também para andar como ele andou, como dissemos ontem. Essa graça é derramada em nossos corações e nos faz ter convicção de que Cristo é suficiente para nós. É uma sensação interior de que não precisamos de mais nada para estarmos contentes, porque temos Cristo. Pense nisso, Cristo é sua suficiência, ou sua alegria. João Sebastião Bach escreveu, Jesus, a alegria dos homens. É Ele é nossa suficiência, Ele é nossa alegria, Ele é nosso tudo, Ele é a nossa garantia dos céus, da eternidade, da vida eterna. E é nossa satisfação plena, mesmo em situação de dificuldades. Aquela satisfação a gente não entende, mas que está lá dentro de Cristo em nós. Ele é a nossa satisfação. Você encontra, por exemplo, pessoas cegas que são crentes, numa alegria, numa satisfação, não entende. São crentes, são firmes, não veem nada, mas estão satisfeitos em Cristo. E certamente com aquela esperança. Quer dizer, eu não vejo e não espero ver nada nesse mundo, nem sol, nem nada como todo mundo vê, nem flores, nem cor. Mas eu tenho Cristo, que é mais do que qualquer uma dessas coisas. Todas essas coisas fenecem, mas Cristo é mais belo que tudo isso. Não posso vê-lo, mesmo, claro, nem nós vemos Cristo e nem o cego vê Cristo. Mas ele tem a sensação daquilo que ele aprendeu pela palavra de Deus, de que Cristo é.
e pode imaginá-lo belo, como nós imaginamos. Então ele traz essa sensação interior. E não precisamos de mais nada para estarmos contentes. Cristo é nossa suficiência. Quando Ana estava em grande aflição, chorando porque não tinha filhos, e a rival ficava piorando a situação, afligindo mesmo. E ela então chorava. Aí Eucana, o marido, diz para ela assim: mas Ana, querida, não te sou eu melhor que 10 filhos? Bom, carnalmente é para poder dizer não. Mas isso é uma expressão que diz respeito a Cristo. Eucana aqui está simbolizando Cristo. Nas suas dificuldades, faltas, Cristo está sussurrando ao seu ouvido: não te sou eu melhor do que isso que você está precisando, não tem? Aí eu quero que você responda sim ou não. Ela podia dizer que não, mas você não pode dizer isso para Cristo. Nada que você aspire, deseje ou precise é melhor do que Cristo. Não é? Nada. Cristo. Tenho certeza que se você se dissesse: olha, você vai ficar sem Cristo e não vai ter mais problema aí. Se você é nascido de novo, crente, de jeito nenhum. Não quero nada. Eu não troco nada por Cristo. Não troco Cristo por nada. Ele é minha suficiência. Ele é minha alegria. Ele é meu tudo. Ele me satisfaz na minha necessidade. Eu entendo que a Ana entendeu isso como da parte de Deus. Não era o marido falando, eu te sou. Era Deus dizendo, não te sou eu, Ana. Deus, Cristo, seu marido, melhor do que 10 filhos. Ela entendeu. Por isso ela foi lá orar e balbuciar diante do tabernáculo, a presença do sumo sacerdote Eli, orando a Deus. E o Senhor lhe concedeu o que desejou o seu coração. Então, Cristo satisfaz. Cristo. Isso é um mistério, a gente não entende, mas eu sei que é o testemunho de muitos que passam por aflições, privações, e encontram o seu consolo em Cristo. Em Cristo. Aí no capítulo 3 ele traz lições necessárias para alcançar o contentamento. Ele apresenta essas lições que devem ser aprendidas para trazer ao coração esse contentamento. Ele enfatiza a importância de confiar na soberania de Deus, reconhecer sua sabedoria em todas as situações e cultivar uma atitude de gratidão, mesmo no meio das dificuldades. Aí ele apresenta essas lições. Eu enumerei aqui essas lições. Primeira, não somos nada e as coisas são nada. Veja esse princípio, que tem que estar na sua mente, no seu coração. Não somos nada e as coisas são nada. O Salmo 39:5 diz assim:
Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é um nada, é nada. Isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente. Porque a nossa carne, você merece, você é alguma coisa, você tem valor. Tenho uma raiva desse. Mas é o mais popular. Coisa triste. Não, você não pode ferir sensibilidade. Os psicólogos falam que você não pode botar a pessoa para baixo. Eu tenho o termo certo aqui, eu nunca lembro. Autoestima. Você não pode acabar com a autoestima das pessoas. A Bíblia me ensina que é exatamente isso que eu tenho que fazer. É botar as pessoas no chão. Eu, quando prego, disse assim, olha, eu vou ficar muito feliz se você perder o sono, ficar arrasado, até desesperado. Vai ser bom, muito bom. Porque isso mesmo, não somos nada. E a nossa carne quer nos convencer de que somos alguma coisa, de que merecemos. Não merecemos sofrer ou passar por qualquer aflição, não. Isso é uma injustiça, eu mereço. Você merece ser feliz. Conversa fiada. Não merece nada. Nada, você é um nada. O pecado te fez assim, acabou com você. Então, você tem que ter essa consciência. O que significa ser destituído da glória de Deus, que é o que o pecado faz. Né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão lá embaixo. Foram expulsos do Éden e anjos com espada desembainhada. Nem tente passar para cá, está para lá, seu imprestável. É isso mesmo. Destituído da glória de Deus. Nada. Só, pastor, mas agora eu sou crente. Você é um nada crente. Continua. Os puritanos, quando iam orar, eles se prostravam com o rosto em terra e clamavam: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Quando eu comecei com os puritanos, com esse tipo de oração, eu vi crentes dizendo: não é para dizer assim, não, nós não somos mais miseráveis. Não é o quê, rapaz? Continuamos, a nossa natureza é corrupta e má, nosso coração é desesperadamente corrupto, nossa inclinação é sempre para o mal, nós estamos lutando com isso, resquícios de pecado estão lá, e a natureza corrupta. Tanto é assim que a nossa carne tem que ser sepultada para apodrecer. É o juízo de Deus sobre essa carne que é soberba e que até o fim nos atormenta. Não somos nada, e não temos nada. E as coisas que estão ao nosso redor, que nos fascinam, e a gente fica tão entusiasmado com aquela marca de carro, com a Torre Eiffel. É meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Torre Eiffel? Veja o que diz. O que vai acontecer com a Torre Eiffel em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Olha o que vai acontecer com a Torre Eiffel, com a Estátua da Liberdade, que você tem sonho de conhecer, ou isso, ou aquilo. Diz assim:
Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, todos os eleitos. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Torre Eiffel, está acabado. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e pecado, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Quer dizer, ela vai derreter, a Torre Eiffel vai se derreter. Eu estou dando esse exemplo, mas veja, você é nada e as coisas que estão ao seu redor, que encantam você, que parecem permanentes, belas, não são nada, vão se derreter. Carro, Ferrari, se derretendo, e não sei o que, outra aí, que seja o que for. Tem outra, Carrari, como é? Carrara, não, é um negócio desse. Carraro. Camaro. Vai derreter. Vai tudo isso. Então, nós, crentes, não podemos colocar o coração nessas coisas, porque elas vão derreter, vai acabar tudo, não vai levar nada, vai... Então, isso ajuda você a ter um contentamento, porque você não pode murmurar contra Deus. Nós vamos tratar da murmuração hoje à noite. Se prepare, porque eu mesmo fiquei abalado com o capítulo da murmuração, porque eu tenho uma tendência para murmurar, eu confesso, irmão, eu triste. Minha esposa me chama a atenção muitas vezes. Só que o Burgs não é minha esposa, me chamou a atenção, ele acaba, arrasa, mata. Você vai ver. Então, não temos nada, não vamos levar nada, porque todas as coisas, visto que todas as coisas estão para serem desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade e contentamento. Acabou, não tem, não vou ter, vai se acabar mesmo, acabou, pronto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Como é que está o tempo aí, hein? Porque eu sei que ontem podia ir mais, mas hoje... É mesmo? Não tem nenhuma programação agora? Primeira Coríntios 7, veja que o apóstolo Paulo, ele, tendo em vista a volta de Cristo, que sempre para nós deve ser iminente, era para o apóstolo Paulo? Não, eu prefiro aqui que demorar um pouco mais e acabar logo, porque
para pegar o fio da meada depois, olha. 1 Coríntios 7, no verso 29, ele diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Então pronto, vamos ficar contentes aí, né? Não merecemos nada, e as coisas daí é como se não tivesse, não possuísse. Cristo está às portas. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, de estar em santo proceder, irrepreensível diante do Senhor, esperando a sua vinda. Filipenses 3, 7, 8, também já foi lido, mas vamos aplicá-lo. Filipenses 3, 7, 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Primeiro, então, não somos nada e as coisas desse mundo são nada. Segundo, não merecemos nada. Não merecemos. A gente tem esse jargão, né? Você merece. Você merece. Eu sei de pessoas que se divorciam e eu mereço ser feliz. A razão por que divorciou é porque eu mereço ser feliz. Eu, quando faço casamento, eu digo, olha, fique sabendo logo, você não merece ser feliz. Não é pensando que vou divorciar porque eu mereço ser feliz. Não merece. Você tem a obrigação diante de Deus de fazer o seu cônjuge feliz. Mas não merece ser feliz. Porque não merece mesmo. O que é que nós merecemos, meus irmãos? O inferno. Isso você merece. Eu mereço, todos nós merecemos essa condenação que foi dita lá quando Adão pecou, morte e morte eterna. Isso nós merecemos. E Deus, por misericórdia e graça, nos livrou do que merecemos, por sua misericórdia. E deu o que não merecemos, a sua graça. Olha, merecemos o inferno, e é isso só. Não merecemos mais nada. Você pode isso, porque é isso que vai dar contentamento a você. E você não tem que reclamar. Lembre-se bem, poderia ser muito pior. Muito pior. Você merece muito pior, muito mais do que você sofre. E o pior sofrimento que alguém possa ter aqui, tem que lembrar, no inferno vai ser pior. E Deus ainda mitiga o sofrimento que nós temos por consequência dos nossos próprios pecados. Não é um pecado determinado, é o pecado que
abriu as portas para todo tipo de miséria nesse mundo, para cada um de nós. Porque nós pecamos terrivelmente. Olha, nós somos tão astutos que a nossa carne, né? Que ela nos tenta convencer de que nós não somos tão pecadores assim. Aí nós somos indulgentes conosco mesmos. É por isso que Jesus teve que dizer: você fica olhando o cisco no olho do outro e não vê a trave. Olha o tipo de comparação: cisco e a trave do olho. É imensa, né? Você não vê a trave, você não vê. Você vê o cisco do outro, mas não vê só a trave. Você não vê o quanto você é pecador. Eu sei de crentes que não acreditam no inferno, porque acham injusto. Ele pensa assim: não, rapaz, ficar uma mordidinha na maçã eternamente no inferno. Ignorância, né, católica, mordidinha na maçã eternamente no inferno. Ele diz assim: Deus está igual Alexandre de Moraes, errando na dosimetria. A pessoa pintou de batãozinho, 17 anos de prisão. Então, ele está dizendo que Deus faz a mesma coisa. Você, os pecadinhos que você fez, aí você vai eternamente ficar no inferno. Isso é um erro de dosimetria. Isso é uma expressão jurídica, né? De contar a pena de acordo com o pecado. Aí você então vai ler o livro de Jeremiah Burroughs, desse mesmo autor, The Evil of Evils. Infelizmente não está em português. O mal dos males. Aí você cai de costa. Ele vai dizer da malignidade do pecado, do menor pecado. O menor pecado é mais terrível do que a maior aflição. O menor pecado é mais terrível do que o inferno inteiro. Porque ele é que joga você no inferno. Aí, você lê esse livro, bom, você fica arrasado. É pouco dizer arrasado, porque você vê que o pecado que Adão cometeu, que você cometeu em Adão, somado com os pecados que você comete todos os dias, quebrando a lei de Deus, e a malignidade do pecado que é cometido, e a multidão deles, que é maior que a areia do mar, dos que os fios de cabelo que você tem na cabeça, ou já teve, né, como no nosso caso. Imagine, inferno é pouco, 10 infernos é pouco, para a malignidade e a multidão dos seus pecados. A gente precisa saber que há o pecado de Adão, que é chamado original, que já contamina e já lhe condena à morte. E existe ainda mais os pecados que você tem dentro de você e bota para fora. Eles lhe contaminavam, já lhe condenavam. Mas você comete esses pecados, então aumenta em muito o cometer os pecados, a condenação. Eu nunca me esqueço da velhinha de Jonathan Edwards, conta que era da igreja dele. E ele então pregou um sermão falando
da contaminação do pecado de Adão, que está já no coração da pessoa, e já condena, já determina inferno, e mais o que faz, vai piorar a situação. Aí a velhinha foi lá na hora de cumprimentar, disse: não concordei com o senhor, não. Por quê? Eu estou há 25 anos aqui nessa igreja, não falta um culto, manhã, de noite, do trabalho, estou aqui. Quer dizer que não vou ser salvo porque eu sou filha de Adão, pequei e também pego uns pecados. Não sei, nem sei quais são meus pecados. Nunca matei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Aí Jonatas Eduardo entendeu, né? Isso não, minha senhora, fique tranquila. Que ela falou assim: e essas mulheres que ficam vendendo o corpo, enquanto eu estou na igreja, elas estão lá, vendo lá. Aí disse assim: é verdade, só tem razão, Deus é justo. No inferno nós temos gradação. Então aquelas mulheres que estão lá, elas vão ficar no mais profundo lugar, pior. Mas a senhora vai ficar num lugarzinho melhor no inferno. Porque a senhora, do jeito que está me falando, vai ficar num lugarzinho melhor, que é o olho dela. Que é isso, pastor? Então, ele conta isso e é interessante, porque as pessoas precisam entender que são pecadoras, nascem pecadoras. É na concepção que é computado o pecado de Adão, e que contamina e já determina a morte. E que, vivendo e praticando o pecado, aumenta a gradação do juízo no inferno. Então, eu nem sei porque eu estava dizendo isso. Sim, estou aqui. Nós não merecemos nada. Só o inferno. Você não merece ser feliz, você não merece ter isso ou ter aquilo, não merece nada. Deus lhe salvou por sua graça e estejamos com isso contentes. Mais do que contentes, mais felizes da vida. Porque está livre da condenação eterna, do inferno, salvo e com o dom da vida eterna no seu coração. Estejamos com isso contentes. Não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos de nós mesmos fazer qualquer coisa que possa nos fazer merecer isso ou aquilo, nada. Tudo que nós fazemos com o dom de Cristo, com o dom da nova vida, dom do Espírito Santo em nós. Não temos que exigir nada. O Senhor Jesus diz que nós somos servos inúteis. Tudo que você fizer, quando terminar, diga: sou servo inútil. Servo inútil, não merece nada. Você não tem que exigir nada de Deus por ter feito qualquer coisa. O que é que temos que não recebemos de Deus? Não tem jactância, nada. Não podemos, não merecemos nada. Não podemos fazer nada de nós mesmos. Nós, mesmo que regenerados e salvos pela graça, devemos entender que ainda em nós não habita nenhum bem. Como diz o apóstolo Paulo, ele diz isso como crente. Nos meus membros é o pecado que habita. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero esse que eu faço. Quer dizer, você, mesmo salvo, é um vaso imperfeito. Então,
não apenas um vaso imperfeito, mas vazio, danificado, impuro. E quanto mais a gente tem essa consciência da nossa imperfeição, fraqueza, que não merecemos nada de Deus, que tudo é graça, tudo é bondade de Deus para nós, mais nos apegaremos a Cristo e vamos entender que tudo temos em Cristo e por causa de Cristo. Tudo Deus nos dá por meio de Cristo. Nada recebemos sem Cristo. Por causa dele que Deus nos abençoa, cuida de nós, nos ama. Eu vi um pregador falar, foi o tal do Reeves mesmo, e ele disse uma coisa assim: quando Jesus é batizado, e uma voz como um trovão, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus disse isso mais uma vez para com Cristo. Ele diz assim: todos nós que estamos em Cristo ouvimos a mesma voz de Deus dirigida a nós por causa de Cristo. A você e a mim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus se compraz em nós por causa de Cristo e nos dá tudo o que precisamos em Cristo. Sexto, somos peregrinos. Aprendemos com Cristo sobre a forma correta de vivermos nesse mundo. Enquanto vivo no mundo, minha condição é ser apenas um peregrino, um estrangeiro, um viajante ou um soldado, é outra expressão. Então, a consciência disso, nós estamos aqui no mundo para nos refestelar e ter o melhor. Nós estamos aqui no mundo como peregrinos de passagem, como o povo de Israel no deserto. Essa é a figura para nós hoje. E nós sabemos que as condições não eram as melhores. Atravessaram o deserto, né? E todos os problemas que eles tiveram, sede, de daquilo, de escorpiões, de cobras, serpentes. Então, atravessar um deserto, é isso. Nós estamos de viagem, peregrinos, e isso não dá para nos refestelarmos e buscarmos o melhor, o contentamento nas coisas do mundo. Nosso contentamento é que nós temos um alvo, nós temos um lugar para chegar, um lar maravilhoso, glorioso, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem choro, nem qualquer limitação, nada. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer de novo, porque isso me impressionou bastante. Eu lendo o livro de Lewis Bailey, um puritano, Prática da Piedade. Você precisa ler esse livro, tem em português, grossão assim, mas vale a pena. Lewis Bailey, ele fala sobre tudo. Aí ele diz uma coisa que só um puritano para dizer isso. Eu não vi em nenhum lugar mais outro dizer. Acho que ninguém teve coragem, ele teve. Ele disse assim: no céu não vai ter nem criança, nem velho. No céu, todos vamos ter 33 anos. Aí ele não fala isso porque ele acha. Ele cita aquele texto que diz, Filipenses: a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo de glória. Qual era o corpo? O corpo ressurreto, de glória. Com quantos anos? 33. O nosso corpo vai ser igual ao corpo de Cristo. Então, procura uma foto, você com 33,
E, meus irmãos, imagine o velho, tudo com uma corcunda aqui, no céu, como eu, que estou subindo com dificuldade a escada ali, e já com tantas limitações. Nada. Bonitão, você vai me ver. 33 anos. E criança, porque as crianças são muito belas, mas ninguém quer que a criança fique criança. Todos os pais querem ver que as crianças cresçam, porque é o aperfeiçoamento, a maturidade, né? Então, as crianças vão ter todos 33 anos. Minha esposa perdeu um neném num aborto espontâneo. 3 meses e meio, a gente não sabe nem se é menina ou menino. Mas nós temos um 4º filho, ou filha. Está viva, filha da aliança, o sangue da aliança está sobre ela no ventre. Orávamos por ela no ventre. Ela está com o Senhor. Eu vou conhecer, o homem, 33 anos, sou seu filho. Nem quero lembrar de pensar nisso. Vou abraçar, chorar, dizer, meu filho. 33. Garotão, uma moça. Perfeita. Com o corpo de Cristo. Então, a gente tem essa esperança, isso traz contentamento. A gente chorou muito na hora, a minha esposa e eu choramos muito, perdemos o neném. Mas veio a consolação de Deus e nós temos essa esperança. Contentamento. Vamos ver. Não sei por que Deus não permitiu que ela existisse na terra, mas ela está viva e vai existir eternamente com o corpo como de Cristo. Então somos peregrinos. E é interessante também esse exemplo do soldado, porque nós todos pertencemos a um grande exército, o exército de Cristo. Não é? Nós estamos como numa batalha. É uma batalha que é a vida espiritual. Né? E agora, pense você, um soldado querendo o maior conforto. Soldado, o que é isso? Eu fui soldado. Paraquedista, lá no Rio de Janeiro. Aí tem um curso, quando termina, chama Além do Dever, que é de sobrevivência na selva, que eu fui. Horrível o curso. Basta dizer que no primeiro dia nós fomos construir uma cabana para a gente dormir, a gente tinha que se virar. Não tinha nada, era selva. Aí a gente cortou galhos e tal, fizemos folha para cobrir, fizemos até cama, fizemos com os galhos, tal, para a gente forramos com tal. Mas quando estava, deitamos, uma chuva, daquelas de toró mesmo, sabe? Que encheu a água de tudo, molhou a gente toda. Aí disse, rapaz, temos que abrir, porque a gente aprendeu a fazer o reguinho para... Mas não tinha nada de chuva, não fizemos... Aí lá vai eu, tirei minha farda, nu como cheguei ao mundo, no meio da selva, cavando para fazer correr a água, para não a enxurrada entrando na nossa cabaninha. Eu tenho isso vívido na minha mente. Foi o primeiro dia lá no meio da selva. Agora imagine, nós estamos aqui numa luta, soldados de Cristo, você quer o quê? Imagine eu reclamando lá com o capitão, senhor capitão, está uma miséria lá, eu exijo uma caminha aí, ele ia me prender, sei lá. Então, ele dá esse exemplo, Burgo. Nós estamos numa luta, você quer o quê? Aí a gente já condicionou, ninguém reclamava nada,
aceitava as condições porque estava em batalha. Era uma simulação, mas nós estávamos em batalha. Não tinha o que reclamar. Estávamos contentes, porque ainda tinha comida, porque depois de 3 dias cortaram a comida. E você tinha que procurar o que comer. Eu me lembro que nós achamos uma horta de mandioca. E éramos uns 3 ou 4, escondidos, tiramos as mandiocas, corremos atrás da pedra para descascar a mandioca, descascar de terra, mas descascamos, e aquilo branquinho. Olha, eu digo para você, eu estava sentado atrás da pedra, comendo a mandioca. Imediatamente veio na minha mente, eu em casa, e minha mãe, ela fazia mandioca frita. Aí ela, coma, meu filho. Eu disse, não quero não, mãe. Estou falando a verdade, veio na minha mente. Eu comendo cru ali. Então, mas a condição da nossa mente nisso era batalha, estamos em guerra. E estamos ótimo, achamos mandioca crua, que contentamento. Então é assim também que devíamos pensar, não é? E por último, vou terminar agora, conhecimento correto da providência de Deus. Meus irmãos, essa doutrina da providência, crente que não conhece a doutrina da providência, sofre. Mas quem tem conhecimento, crê na doutrina da providência soberana de Deus. Providência, meus irmãos, quer dizer que Deus decretou todos os acontecimentos, todas as coisas, conforme a sua santa vontade, de forma perfeita e amorosa, visando a sua glória, em primeiro lugar, a glória do seu Filho e o nosso bem. O nosso bem. Você precisa crer nisso. Não há acaso, ordenado, tudo ordenado por Deus. Você deve se lembrar do Salmo 139, né? Eu não vou, porque está demorando muito, eu não vou ler, não, você depois leia. Mas ele diz assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia. Todos. Oxa, tem que ler, viu? Eu vou falar de cor para esquecer uma coisa tão extraordinária como essa, que diz assim, os teus olhos, verso 16, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja, nós estamos aqui, foi por um acaso, eu consegui, ainda bem que eu estou aqui. Não, isso foi decretado. Estou falando aqui, você está aí, Deus decretou isso, escrito e determinado, cada dia da sua vida. Essa providência, ela é universal, ela cobre toda a terra, porque Deus tem um plano enorme, um propósito, macro e micro. As menores coisas. Diz assim a palavra, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Pronto, ele tem tudo escrito, ele tem um plano. Nenhum pardal cai sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados.
E essa providência, ela é eficaz. Tudo já está determinado, Deus já sabe o fim. A gente não sabe, mas Ele sabe exatamente o fim, está fechado. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Acabou, está fechado. Ó tu que despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó 18:4. Quer dizer, não adianta, nada vai mudar. O propósito de Deus está já determinado, nada. Não é o que você faça, pense que vai mudar os propósitos da soberania providência de Deus. A providência tem uma eficácia de poder e virtude a ponto de governar todas as coisas. Você é capaz de tornar um fio de cabelo preto ou branco com seu esforço? A providência é amorosa para com o seu povo. Nós conhecemos, e eu vou repetir, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Não é para ficar contente? É para ficar contente. Nem tenha medo, não importa. Tudo está ordenado conforme a vontade de Deus para a sua glória e para o nosso bem. Oh, eu quero aprender a estar contente com meu Deus, com meu Salvador. Aleluia. Amém.